Bom dia, Fred. Bom dia. Para quem está chegando agora, Frederico Santana Rick, ele é cientista social e integrante da Frente Brasil Popular Minas. E ele vai fazer para a gente aqui uma avaliação do atual momento que a gente está passando em Minas Gerais, que se chama análise de conjuntura, essa avaliação que ele vai fazer. Estávamos todos esperando. Fred, quem não pegou ainda, pega seu caderno, pega sua caneta, seu cafezinho, que vai valer a pena. Tá bom? Com você, Tudo Fred. bem, tá certo. Primeiro, agradecer o convite do Jornal Brasil de Fato, agradecer muito a presença de quem está aí nos acompanhando, participando aqui dessa live. Na medida do possível, eu vou tentar acompanhar um pouco aí as perguntas que vierem. Não sei se vamos ter espaço para isso. Estou entendendo que o nosso tempo aqui, eu não sei se você informou, Rafa, no início, mas deve ser coisa de meia hora, 40 minutos no máximo, de um bate-papo, né? Então eu preparei uma exposição muito sintética, curta, não dá para a gente abordar tudo. Eu queria destacar só algumas informações muito básicas. Assim. É claro que a conjuntura, para começo de conversa, está muito dinâmica, está mudando tudo a todo momento. Poucas pessoas estão conseguindo fazer previsões para um pós-pandemia ou para um término da pandemia. Há até quem previna que essa pandemia possa seguir gerando esses momentos de isolamento social, quarentena, até ainda 2024, ou pelo menos até que a gente tenha a vacina, a cura para a doença. Então, em resumo, os cenários estão todos muito em aberto. Fazer uma análise de conjuntura nesse momento é algo que não está simples. Agora, o que a gente pode dizer é que essa pandemia está afetando de maneira muito profunda as relações sociais, a sociabilidade, a economia, a política, a geopolítica mundial. Eu queria começar, inclusive, trazendo algumas informações, alguns comentários sobre Minas Gerais e a conjuntura internacional. Nosso principal parceiro comercial do Estado é a China, que é de onde a pandemia se iniciou. As avaliações é que o PIB da China caiu no primeiro trimestre, ou seja, de janeiro a março, em torno de 7%. É óbvio que isso impacta o nosso estado diretamente, né? Porque automaticamente isso leva a uma queda grande da procura pelos nossos principais produtos de exportação, as commodities, sobretudo café e minério. Isso leva a uma queda da economia e do PIB mineiro muito grande. Então, isso vai levar, por consequência, a desemprego, ao aumento da desigualdade social, ao aumento da pobreza. Acho difícil de encontrar uma leitura de conjuntura nesse momento que prevê cenários otimistas para o período da pandemia ou para a sequência dela. Tudo leva aqui um aprofundamento da crise econômica no mundo e do Brasil, por conseguinte, uma crise que já vinha, uma crise que vinha se arrastando aí, do ponto de vista do capital financeiro, do ponto de vista de uma crise de circulação. Agora é uma crise que afeta sobretudo a produção, porque a China é o principal fornecedor de matéria-prima no mundo, né? E isso, ao parar a produção na China, se parou a produção no resto do mundo e lá vai se parando, na verdade, a produção no conjunto de países. Há países da Europa, que também são parceiros comerciais nossos, que prevêem queda de PIB de 30%. Né? Isso é algo muito sério, muito grave e leva a um momento muito delicado para a política também. Isso agrava também as tensões geopolíticas mundiais, e, nesse sentido, o alinhamento do governo brasileiro, do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, em nada nos beneficia e não beneficia ao Estado de Minas Gerais. Né? Nesse sentido, o apoio do Zema ao governo federal, que é um alinhamento também, hoje em dia, é o governo dos governos estaduais, é dos mais alinhados ao governo federal, não beneficia em nada ao Estado, muito ao contrário. Só agrava a nossa situação também econômica e política, já que as medidas do governo federal não são medidas que vão beneficiar a nossa economia ao se subordinar aos interesses norte-americanos. Né? Isso é importante de dizer, porque isso demonstra que o Zema e o Bolsonaro estão na contramão do mundo, na contramão em termos de medida.
O centro da disputa hoje nacional está entre uma direita tradicional, neoliberal também, mas tradicional, é, e os neofascistas, representados aí pelo bolsonarismo. E nessa disputa nacional, o Zema novamente se posiciona mal também. O Zema se posiciona ao lado dos neofascistas, ao defender a todo momento, como tem feito o governo Bolsonaro. A gente assistiu ele fazer isso, por exemplo, na entrevista dele para a Folha, a gente assiste ele agora defendendo com o Bolsonaro de uma maneira equivocada o fim do isolamento social. É, a gente assiste ele ao ele ser criticado pelas atitudes dele anticonstitucionais, né, o Bolsonaro, de ir a manifestações anticonstitucionais, ele dizer que o que está acontecendo é porque políticos perderam espaços com o governo Bolsonaro. Bom, nada mais antidemocrático, anticonstitucional. Então, eu diria assim, fazer oposição ao governo Zema está no centro do debate de conjuntura estadual hoje, porque o Zema hoje se constitui como um dos pilares aí de sustentação do governo federal, se constitui também num problema para a nossa democracia, constitui num risco para as liberdades democráticas, mas, sobretudo, constitui num risco de vida, né? Um risco à vida dos mais pobres, das pessoas. Questionar hoje o isolamento social, como fazem o governador Zema e o Bolsonaro, é uma sentença de morte para milhões de pobres. No fundo, o que está por trás da atitude deles, irresponsáveis, basta a gente comparar um pouco as medidas do Zema com as medidas de outros governadores do Nordeste, por exemplo, como as medidas do Ceará, do Maranhão, como as medidas de vários outros governos por aí, mesmo de governos aqui do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. A gente percebe claramente que por trás da atitude dele e do presidente da República está uma tentativa de postergar o auxílio emergencial. A gente vê que mais de 13 milhões de famílias tentaram acesso e tiveram seus CPFs negados a um auxílio emergencial que já era baixíssimo. E, no fundo, eles estão utilizando da burocracia para dificultar esse acesso, além das medidas serem extremamente insuficientes. Com isso, o que eles estão querendo é justamente fazer com que os mais pobres, com que a maior parte da classe trabalhadora, que hoje se encontra na informalidade e precisa necessariamente de um apoio do Estado para fazer o isolamento social, que é a única medida possível para a defesa da vida, eles estão buscando fazer com que essa base social, com que os mais pobres tensionem junto com eles, pressionem pelo fim do isolamento, o que é realmente algo bastante desumano. Esses 3 meses de auxílio emergencial que foi conseguido por pressão no Congresso, que o governo queria inclusive que fosse de R$ 200 para 600, eles são extremamente insuficientes, não dão conta disso, né? No caso do nosso estado, a gente já vinha de uma crise econômica muito grande, que vem de um déficit fiscal que já vem de algum tempo, que vem do fato de uma renegociação da dívida em moldes neoliberais na década de 90, que se posterga até hoje. Tem uma previsão de queda do nosso PIB, feita aí pela Fundação João Pinheiro, que calculava em torno de 3% de queda. Eu acredito mais numa pesquisa feita pela própria FIENG, pela Federação da Indústria aqui do nosso estado, que demonstra que essa queda pode ser de 10% do PIB estadual. Isso é algo muito considerável. Isso implica, mais uma vez, vale dizer, assim, um aumento da pobreza, da miséria, da fome, da desigualdade. O centro da atuação do Estado deveria ter, ao invés de ficar buscando reabrir o comércio, era em pensar medidas de auxílio aos pequenos e médios empresários, à economia solidária, às iniciativas de transferência de renda, e a gente não vê nada disso sendo feito, né? Muito ao contrário, é um absurdo a destinação de uma Bolsa Merenda, que é uma das iniciativas do governo estadual, de R$ 50 por jovens, que vai ser, na verdade, destinada apenas a estudantes da extrema pobreza. São cerca de 380 mil estudantes, mas o número de estudantes que dependiam e que precisam
da alimentação escolar que tinham acesso e que agora com a suspensão das aulas não estão tendo é muito maior, né? Então a gente vê que são atitudes bastante absurdas. A queda de arrecadação aqui do estado de Minas com a pandemia, a previsão de queda de arrecadação é de 7 bilhões e meio. É muito dinheiro para um estado que já vinha endividado e que tinha uma previsão de déficit para esse ano no seu orçamento de 13 bilhões. Né? Então você soma uma queda de arrecadação de 7 bilhões e meio de ICMS para baixo. Essa queda pode ser maior, com um déficit que já vinha sendo previsto no orçamento enviado para a Assembleia Legislativa em dezembro de 13 milhões e meio, isso dá aí um déficit para além dos 20 bilhões, sem considerar a necessidade de um aumento exponencial de investimento por parte do Estado. Então a gente está falando aí de um déficit esse ano muito maior do que isso. Frente a isso, qual que é a atitude? Não tem outra saída, é o que os estados nacionais na Europa, os próprios os Estados Unidos está falando de investir 10% do PIB, que é o maior PIB do mundo, para poder resolver os problemas da pandemia. Aqui em Minas, aqui no Brasil, empresários, mas que também não atende à demanda que nós temos. E é importante dizer que a crise da pandemia ela pega o Estado mineiro já em meio a uma crise interna. É importante dizer que o governo Zema já vinha de uma situação de uma crise do próprio governo, esse governo mudou o seu líder de governo, o seu representante na Assembleia Legislativa só ao longo do ano passado 3 vezes. Pela primeira vez a gente tem um governo do Estado que não tem uma maioria constituída na Assembleia Legislativa, ao contrário, hoje a gente tem 4 blocos, sendo o bloco do governo um dos menores blocos, do mesmo tamanho do bloco da oposição, um com 17 deputados, outro com 18 deputados, algo mais ou menos nesses termos, e os 2 outros blocos, que são maiores que esses 2, são blocos independentes, um pouco mais próximo da oposição e um pouco mais próximo do governo, mas são blocos independentes, ou seja, para cada medida que o governo busca aprovar na Assembleia Legislativa, não é fácil, ele tem que buscar estar o tempo todo negociando, e ele é péssimo de negociação, isso é bom dizer. Além disso, o governo se isola ainda mais dos demais governadores, né? É um dos 7 governadores que não assinou a Carta pela Democracia, é uma carta dos governadores denunciando a postura absurda do Bolsonaro, né, de atentar contra a democracia, de atentar contra os poderes, de ir contra o Congresso Nacional, de ir contra o Supremo. Infelizmente, o Brasil é um dos poucos países que, além de ter que lidar com uma grave crise sanitária e de saúde, que é a crise da pandemia, está tendo também que lidar com uma crise política. E no nosso caso é isso, lidar também com uma crise política aqui no Estado, haja visto a ineficiência, né, do nosso governador. É um dos poucos governadores também que faz questão de apoiar medidas do governo federal e aqui no estado de congelamento do salário dos servidores, né? Ele ataca a educação a todo momento, dá declarações absurdas no que diz respeito e insiste como saída para a crise o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal que os estados que o adotaram, a exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, faliram, decretaram falência, porque o regime de recuperação fiscal engessa o Estado, cria uma situação de uma intervenção federal, né, um comitê gestor, interventor federal, que é um absurdo, é uma perda de soberania, o povo mineiro precisa ficar atento a isso e combater, além de exigir congelamento do salário dos servidores, privatização das estatais. A proposta de privatização da CEMIG e da Copasa é um outro fator que gera instabilidade política e econômica, porque não é nada consensual, muito ao contrário, né? Muito ao contrário.
Mesmo parcela do empresariado mineiro tem consciência da importância estratégica da CEMIG e da Copasa para o nosso desenvolvimento, né? É, é, Se assemelha um pouco à privatização que a gente assistiu nos anos 90, também dentro do bojo de negociação da nossa dívida, do nosso banco estadual, que agora está nos fazendo muita falta, por exemplo. Poderia estar sendo utilizado como instrumento para intervenção, né? Então, é um conjunto de crises. Agora, para citar mais uma crise que o Zema provoca, o conflito dele com o prefeito da capital mineira, com Alexandre Calil, que está tendo uma atitude muito acertada, muito ofensiva e certeira no combate à pandemia. E, ao contrário disso, em vez de apoiar as medidas do Calil, o Zema entra em conflito com ele, né? Então, isso tudo é importante da gente destacar. É óbvio que por trás também de toda a disputa política e esse alinhamento do Zema com o Bolsonaro, está o interesse dele na sua reeleição. Então ele já está de olho lá na reeleição e ele enxerga como cenário mais possível para conseguir se reeleger o mesmo cenário que conseguiu fazer com que ele se eleja lá em 2018, que é surfar na onda do bolsonarismo e da extrema-direita, né? Então é importante da gente comentar a respeito disso e ver como é que essas atitudes dele estão alinhadas com esses interesses. As eleições municipais desse ano estão aí ainda a ser avaliadas, se mantém ou não mantém. As posições mais de direita e conservadoras estão interessadas justamente em suspender, porque lhes interessa postergar essa eleição, entre outros motivos, porque isso afasta um pouco o debate dos candidatos, da postura que tiveram frente a essa pandemia, e os candidatos de extrema-direita, sobretudo os bolsonaristas, estão tendo uma postura que a população enxerga que é uma postura que coloca a vida deles em risco, na medida em que questionam a ciência, questionam a ONU, questionam a OMS, questionam os principais presidentes de todos os países do mundo, né? Ou seja, se colocam na contramão do mundo. Então, isso impactaria, obviamente, no cenário eleitoral. Aqui no Estado, a gente vê como uma possibilidade, com certo otimismo, a possibilidade de vitória progressista, por exemplo, em Contagem, com a candidatura da Marília Campos, vale destacar. Tudo leva a crer uma disputa entre, no caso da capital mineira, aqui nas eleições municipais, uma disputa entre o Calil e a extrema-direita, né, dificultando um pouco aí a análise e a participação nossa dos movimentos populares e da esquerda nesse cenário, né? Vale mais uma vez elogiar o Calil pela contundência com que ele tem defendido o isolamento social. Graças a ele, apesar de sermos o segundo estado em população, nós somos o oitavo estado em termos de contaminação. Se não fosse a atitude muito decidida dele, inclusive enfrentando outros prefeitos da região metropolitana e do estado que gostariam de flexibilizar o isolamento, os números aqui estariam muito mais assustadores, como a gente está assistindo em São Paulo, no Rio e no Amazonas, onde o sistema de saúde já colapsou, né? Ainda assim, é preciso a gente ser muito, se indignar, ser solidário, né, com as mortes que nós estamos assistindo no nosso país, e a gente não perder essa capacidade nossa de perceber isso tudo como um absurdo, né? Aqui no estado já são 2.600 casos confirmados até o dia de ontem, né? Obviamente que isso é muito maior que isso. Para a gente ter uma ideia, em 2019, nesse mesmo período de janeiro a abril, nós tivemos 931 internações pela síndrome respiratória grave. Nesse mesmo período, agora em 2020, já são 4.500 internações por síndrome respiratória grave, que é uma das consequências aí da Covid-19, né? Um dos sintomas. Isso mostra que é óbvio ter uma subnotificação gigantesca acontecendo. Quando a gente olha o mapa, por exemplo, de Belo Horizonte e vê uma concentração dos casos de Covid na região Centro-Sul, por trás dessa concentração na região Centro-Sul, um dos motivos também, obviamente, é a capacidade da população da região Centro-Sul de
passar por pagar testes privados, né, particulares, né, que custam aí em torno de R$ 300. É óbvio que os mais pobres estão lutando para conseguir se alimentar, sobretudo a população que mora nas periferias, não vão ter esse dispêndio de R$ 300 para pagar um teste privado. Então, isso também explica um pouco a concentração de casos aí na região Centro-Sul. Isso é importante da gente dizer. Ainda da conjuntura mineira, é importante da gente destacar o absurdo da continuidade da mineração no nosso estado, né? Não tivemos nenhuma planta das mineradoras paradas. Isso coloca em risco a vida não só dos trabalhadores da mineração, mas das cidades impactadas pela mineração. E ajuda no alastramento da pandemia por outros municípios e pelo conjunto da população. A gente vê, por exemplo, que as atitudes, né, que as empresas minerárias tomaram são absurdamente incapazes de conter que seus trabalhadores sejam contaminados, né? Desde da manutenção dos refeitórios, desde a manutenção do transporte em ônibus, em que todo mundo segue ali contaminando uns aos outros, desde a ausência de qualquer testagem massiva dos seus trabalhadores para que isso não aconteça. Isso realmente coloca em risco a população mineira e o alastra ainda mais a pandemia, né? Esse é algo importante de ser dito. Do ponto de vista ainda do Estado, é importante da gente fazer uma crítica muito grande ao plano de governo do governo estadual, buscando justamente flexibilizar a abertura de comércio em várias cidades. A gente vê que eles colocam na categoria, inclusive, de comércios que não teriam muito problema de ser flexibilizado, coisas completamente desnecessárias, né? Demonstrando muito mais aí um interesse do Zema como gestor empresarial com cabeça empresarial, de olho só em números e não nas vidas, essa pressão que ele sofre por parte do mercado e do comércio e dos empresários, e dando muito mais atenção a isso do que a vida, né? E é importante criticar fortemente a tentativa do governo de retomada das aulas, colocando em risco a vida da comunidade escolar, dos trabalhadores da educação, dos professores e dos próprios estudantes, né? Na verdade, é uma pressão que está acontecendo em todos os estados do Brasil, em que há um alinhamento de interesses privados por meio de fundações aí que lucram muito dinheiro com as teleaulas, né, e com as plataformas virtuais de oferecimento de conteúdo, o que também é algo que não condiz com a realidade da educação mineira, onde a maior parte dos estudantes não tem acesso à internet, vivem nas periferias, muitos são de zonas rurais, os obrigariam, né, o próprio governo, pelos números do próprio governo do estado prevê que cerca de 700 mil estudantes teriam que se deslocar até as escolas para buscar os conteúdos físicos, ou seja, os colocariam em risco ainda maior, né? Então, isso corresponde muito menos a uma demanda da própria educação e muito mais ao interesse aí privado de abrir espaço para fundações privadas, né? Dito tudo isso, sim, é importante dizer que, por outro lado, a gente tem tido aqui no Estado também muitas ações de resistência, muitas ações de solidariedade. A gente teve a construção, por parte dos movimentos populares, com mais de 200 organizações assinando e partidos políticos, entidades, pastorais sociais, intelectuais, né? Uma plataforma estadual de emergência, com alguns pontos muito importantes na área da saúde, na área da geração de trabalho e renda. E essa plataforma foi entregue ao governo do Estado, foi entregue à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, e é preciso a gente seguir exigindo que essas medidas sejam atendidas, né? A gente vê que a pandemia abre um espaço muito grande também para a retomada de um diálogo com a sociedade, em torno de um projeto progressista, de um projeto popular que resolva os reais problemas da população, né? Então, é uma oportunidade também para a gente retomar
uma disputa ideológica na sociedade que vem sendo bombardeada desde 2013, quando começa a chegar aqui os efeitos mais severos da crise econômica mundial, com uma ofensiva conservadora que colocou no poder, através do golpe do impeachment, Michel Temer, e que é responsável pelo crescimento do fascismo na nossa sociedade, a disseminação do ódio, e que foi responsável também pela eleição de Bolsonaro e do governador Zema. Então, a pandemia, por outro lado, se ela oferece um grave risco, ela, por outro lado, ela também é uma oportunidade nesse sentido desse diálogo. Aproveito, inclusive, Rafa, e todos que estão nos escutando aqui, para convocar todo mundo para participar de uma ação que está sendo chamada para amanhã, que se chama Brasil em Luto. Né? O Brasil caminha aí aceleradamente em termos para se transformar o novo centro da pandemia no mundo, em termos de número de mortes e de contágio. E a gente não pode deixar de se solidarizar com as vítimas do coronavírus, a gente não pode deixar de tratar, não podemos aceitar, né, tratar essas vítimas como apenas números. E amanhã está sendo chamada uma ação, amanhã, sexta-feira, dia 8 de maio, para as 20 horas, a todo mundo estender um pano preto nas suas janelas. Né? Eu acho que é uma maneira da gente demonstrar a nossa indignação com a ausência de iniciativas do Estado, nossa solidariedade com as vítimas e com as famílias de vítimas, né? Então está sendo pedido para que todo mundo coloque nas suas janelas, nas suas portas, um pano preto. Se possível, fotografe essa iniciativa na sua cidade, no seu bairro, na sua região, e publicize isso também nas redes sociais. É uma maneira da gente se manifestar em respeito a isso e contra esses governantes também que estão buscando aí flexibilizar essas iniciativas. Né? Uma outra manifestação importante da gente fazer é uma solidariedade com os profissionais da saúde, que estão tendo que trabalhar com pouquíssimos equipamentos de proteção individual, né? Insuficientes. O Sindsaúde aqui do estado de Minas Gerais, o Sindbel, o Sindicato de Servidores Municipal, a própria CUT tem se manifestado dizendo o quanto está insuficiente o fornecimento desses equipamentos de proteção. Para vocês terem uma ideia, o OMS indica que as famosas máscaras de proteção sejam utilizadas a cada procedimento só. Você fez um procedimento, você deve trocar, ela umedeceu, você deve trocar. A maior parte das vezes, os profissionais estão ganhando uma máscara para trabalhar durante todo o plantão. Isso é um absurdo, isso significa que esse profissional está sendo colocado em risco, ou seja, está sendo levado para o abatedouro ao ser chamado a trabalhar. Né? Estão trabalhando sob estresse, sobre ansiedade, presenciando um volume de mortes muito grande, o que torna a situação bastante difícil de trabalho, difícil emocionalmente, inclusive. Né? Então, precisa da nossa solidariedade e da nossa pressão para que isso possa acontecer. Uma outra pressão importante de nós todos fazer, e faz parte do nosso debate de conjuntura, é uma pressão por uma testagem massiva da população. Não com esses testes que acabaram de ser aí adquiridos pelo governo federal e governo estadual, que dão só 25% de certeza, você imagina, são testes que não solucionam o nosso problema de testagem, eles não dão garantia de que realmente a população não está contaminada, e ao contrário, né? Percebam como que corroboram com a lógica que esses governantes estão querendo imprimir, que é a lógica de tentar dizer que está tudo bem, de que o pior já passou, né? E de que a população, na verdade, já está aí, já está aí sem riscos, né? Uma vez que possivelmente já tenha sido contaminada e já está imunologicamente, já está imune, né, ao vírus. Então, é importante essa pressão por essa testagem massiva, né? E pela ampliação dos leitos hospitalares. A gente está vendo colapsar o sistema de saúde em vários estados, não é diferente em Minas, a tendência é que aqui também se colapse, sobretudo nas regiões do estado, onde é extremamente insuficiente o número de vagas hospitalares, o número de CTIs, o número de UTIs e de aparelhos respiratórios, os famosos respiradores, né, os aparelhos respiratórios. Isso levaria a colapsar. Por isso,
Tem um artigo muito interessante do Carlos Starling, né, que todo mundo tem compartilhado aí nas redes sociais, vale a gente fazer menção a ele aqui, em que ele diz assim, quando a gente pergunta quando será o pico, a gente está fazendo uma pergunta equivocada. A gente não deve querer que aconteça o pico da curva do coronavírus. Ao contrário, se tem pico é porque tem muitas mortes, né? A gente, ao contrário, precisa querer que não haja pico, que essa curva siga muito achatada durante muito tempo, porque isso significa que nosso sistema de saúde vai dar conta de atender às necessidades que ele for requerida, né? Então, isso é muito importante. Agora, o principal mesmo das medidas que a gente deve pressionar dentro das saídas para essa crise é por uma complementação de renda. Não é possível a gente se contentar com R$ 600 durante 3 meses, né? A crise vai durar muito mais que isso, 3 meses é muito pouco. Na verdade, o que a gente deveria lutar é para que esses R$ 600 deveria se tornar uma política permanente, por que não, né? Como é o Bolsa Família, né? Assim como é uma reivindicação antiga da esquerda, que é a renda básica de cidadania, né? Para toda a população. Então, essa complementação de renda. E a gente não vê nenhuma medida nesse sentido aqui por parte do governo do Estado e não vê ele pressionando o governo federal para que haja um aporte maior de recursos. Se a queda de arrecadação aqui prevista é de 7,5 bilhões, o apoio que está sendo dado, aprovado no Congresso Nacional para Minas Gerais, por exemplo, seria na casa de 3 bilhões, não dá metade disso. E o governo do Estado não pressiona pelo fim da Lei Candir, por exemplo, que nos tirou, desde da vigência dela em 1998 até agora, 130 bilhões de reais, né? Podendo chegar aí a mais de 140 bilhões, há quem fale 142 bilhões de reais com valores atualizados no dia de hoje, né? Essa deveria ser uma das principais pressões. O Zema, que se coloca como tão amigo do Bolsonaro, deveria convencê-lo, então, a aprovar o fim da Lei Candir. Aqui no Estado está cabendo à Assembleia Legislativa e a parlamentares combativos, ali da Assembleia Legislativa, né, os parlamentares da oposição, aí a Beatriz Cerqueira, a Marília Campos, André Quintão, Dr. Jean, entre tantos outros, né, que tem pressionado por essa pauta que é o fim da Lei Candir. E acho que essa é uma medida importante da gente falar. E, por fim, por que não a gente dizer da importância da taxação das grandes fortunas, né? A taxação das grandes fortunas colocaria no orçamento do Estado um montante suficiente para a gente atender, fornecer um auxílio emergencial nos moldes do que foi aprovado a nível federal para o mesmo volume de pessoas aqui e tornar isso uma política permanente. Então, a taxação das grandes fortunas deveria ser uma pauta que deveria estar na ordem do dia da Assembleia Legislativa, na ordem do dia do governador e da nossa bancada federal. Tem um abaixo-assinado circulando a partir de uma plataforma federal para isso, e todos nós que estamos aqui assistindo podemos ajudar a pressionar pela taxação das grandes fortunas, difundindo esse abaixo-assinado e assinando claramente. Eu acho que nosso tempo meio que está se esgotando, ou se esgotou, né, Rafa? Sim, Então Fred. eu paro um pouco por aqui, eu não consegui acompanhar as perguntas, se é que elas houveram, mas me Muitas. comprometo aí a falar sobre isso no outro momento. Fred, antes de você ir embora, só um minutinho. Primeiro, só falar que tem várias pessoas de várias partes do estado aqui, né? De Turmalina, Unai, Diamantina, Belo Horizonte. A Neuza, do Conselho Pastoral dos Pescadores, deu um oi, falou que tá aí. Lavras também, a Franciene. Bom, a gente já falou de muita coisa aqui: economia, alinhamento do Zema com Bolsonaro, por cima por eleição municipal, né? E teve várias perguntas. Eu anotei pelo menos aqui umas 8 perguntas. E que inclusive daria novas transmissões ao vivo. Por exemplo, se vai ter eleição municipal ou não esse ano, né? Se o calendário eleitoral vai se manter ou não. Mas, como a gente já está chegando no final da nossa live, que tem a duração só de 1 hora, né? A gente teve um probleminha, então reduziu um pouco o nosso horário. Eu queria trazer aqui uma pergunta que foi interessante, não sei se dá tempo da gente responder, do Marco Gatti. Ele falou de uma questão da China, mas ele fez uma outra pergunta também,
se o desembarque do Partido Novo da base do governo federal, com as questões que estão acontecendo com o Bolsonaro, não iria influenciar aqui no Estado também, nesse alinhamento que o Zema está tendo com o Bolsonaro. Essa é uma pergunta. Mas eu gostaria que você terminasse falando das ações de solidariedade, que foi o que a Andréa Roseno lembrou a gente aqui. Quais são as soluções, né? E a gente está vendo que está tendo várias campanhas de doação. O 1º de maio foi maravilhoso, teve muita doação de cesta básica e é uma coisa que não terminou, não foi de um dia só. As organizações de esquerda, os movimentos populares, os sindicatos estão retomando essa ação de ajuda da população, né? E é um momento tão difícil. Então, queria saber se você conseguiria falar um pouquinho disso, se o Partido Novo saindo do governo federal pode influenciar aqui também, e também das ações de solidariedade. Qual que é a sua avaliação? Tá. São boas as perguntas. Enquanto você falava, estava olhando aqui outras que aconteceram. Vou responder a essas duas que você está destacando, Rafa, dizendo assim: o Zema, dentro do Partido Novo, ele tem sido meio que um pária também, né? Ele volta e meia entra em conflito com a cúpula do partido e não necessariamente tem seguido a orientação. A gente vê no caso aqui, por exemplo, do aumento que ele deu para a segurança pública, que o próprio partido dele entrou no Supremo Tribunal Federal contra ele, né? Então, a saída do Novo da base do Bolsonaro não necessariamente vai de imediato corresponder a isso aqui. O Novo tem todo o interesse em dar estabilidade para o Zema aqui na Assembleia Legislativa até o momento, né? Não faz sentido eles tirarem, a não ser que o Zema venha realmente a romper em definitivo com o partido. Mas, a princípio, é uma disputa sendo travada no interior do partido. Então, como isso vai repercutir, ainda está em aberto, né? Com relação às iniciativas de solidariedade, acho isso uma questão importante. Acho isso uma pergunta importante, porque talvez essa corresponda à principal iniciativa que a gente possa ter nesse momento. São a política de solidariedade. O Fora Bolsonaro hoje, e até o Fora Zema, eu poderia dizer, é sobretudo uma questão de defesa da vida. Defesa da vida porque as pessoas precisam dessa iniciativa de solidariedade para poder conseguir fazer um único mecanismo eficaz para defender suas vidas, que é o isolamento social. E as iniciativas de solidariedade é uma maneira que a gente tem de ajudar essas pessoas a conseguir fazer esse isolamento social. Nós temos hoje metade da população brasileira vivendo com R$ 400 mês. Para pensar o que é isso. Esses 380 mil estudantes que vão ser beneficiados com essa merreca de R$ 50 do Bolsa Merenda, são 380 mil estudantes, vão receber R$ 50 só por mês. A renda per capita da família desses estudantes é de R$ 79. Pensa nisso, uma família que tem R$ 80 por mês por cada um dos seus indivíduos para sobreviver. Nós que estamos assistindo aqui, acho que talvez não tenha ninguém nessa situação de miserabilidade. Pensa se você conseguiria sobreviver com R$ 80 por mês. E qual é o auxílio que o governo estadual está dando para essas famílias? R$ 50. E é importante dizer, desses R$ 50, R$ 20 não está vindo do governo estadual, está vindo do Ministério Público. R$ 30 que o governo estadual está aportando nessa Bolsa Merenda, também não vem dele, é de um recurso que já estava destinado, de um programa do governo federal destinado à alimentação escolar. Então a gente vê como é que esse governo é realmente completamente desumano. E isso nós estamos falando de gente que está na situação de miserabilidade, sem falar nos tantos outros milhares, centenas de milhares de estudantes que requereriam, que precisariam também estar recebendo algum tipo de ajuda, e é com certeza muito maior do que R$ 50 por mês de Bolsa Merenda. Então, isso é só para mencionar o quanto que são importantes essas iniciativas de solidariedade que estão acontecendo, sobretudo nas periferias. E isso é bonito da gente ver, porque tem iniciativas brotando em tudo quanto é canto, em tudo quanto é cidade, organizadas pelo setor cultural, inclusive, que nos ajuda a manter a nossa sanidade, a nossa saúde mental, né? Abrindo acesso
para que a gente possa assistir aí peças de teatro, apresentações, fazendo lives, né? Uma série de iniciativas. São dos profissionais da área de saúde, aí da rede médicos e médicas populares, pessoal que tem oferecido orientação online, virtual, né? Na área de saúde, Fred. iniciativa de doação de cesta básicas. Diga, nosso tempo Infelizmente, vou encerrou. ter que te interromper, que a nossa live está acabando. 15 segundos restantes, Fred. Entendi. Brigadão por todo mundo que Eu que participou. agradeço. Essa live vai ficar também no Facebook, no YouTube. A gente publica o link para vocês. Obrigada, viu, Fred?